Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu estou sempre recebendo as perguntas de vocês e uma pergunta que chegou para mim, muito importante, é sobre a questão do álcool nos terreiros. Por que as entidades bebem, qual é o fundamento disso e quais são as complicações que isso pode trazer para a vida do médium ou do consulente. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Falar sobre o álcool nos terreiros é uma situação extremamente delicada porque as pessoas muitas vezes não entendem a complexidade do tema. O álcool é uma droga lícita que infelizmente ela é liberada e todo mundo bebe, né? E bebe porque não, os bares estão cheios de pessoas se divertindo com o álcool e muitas pessoas às vezes não estão preocupadas com o problema que o álcool vai trazer. Quando a gente vai para o campo da religião, a gente tem aí a questão do preconceito. É muito interessante. Ninguém critica ninguém que está sentado na mesa de um bar bebendo. Você já viu alguém dizendo assim do tipo, amiga, que absurdo, por que você está no bar bebendo uma cervejinha hoje? Não, todo mundo acha normal, tem milhões de expressões do tipo sexta-feira é dia de beber, todo mundo sai pro bar, bebe e ninguém acha nada demais. Quando a gente vai pro terreiro, que as entidades eventualmente estão bebendo, nossa, que absurdo, como que numa religião as entidades bebem? E aí vamos entender um pouco quais são as implicações disso, os ensinamentos que a gente tem recebido aqui no nosso templo, né, sobre essa questão e também eu quero ouvir a sua opinião. Então se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal da Tribo de Luz, eu me chamo Carol Bandeira, já dá um joinha nesse vídeo, aqui embaixo, ó, toca o sininho para receber todas as notificações, se inscreve no nosso canal, que semanalmente a gente está postando vídeos novos aqui para vocês, tá certo? Eu quero muito ouvir a sua opinião, porque como eu sempre digo, o canal da Tribo de Luz é um canal onde a gente aprende a partir da diversidade também. Os nossos saberes são saberes coletivos, que unidos a gente vê aquilo que faz sentido para o nosso coração, e eu vou compartilhar com você aqui hoje, naturalmente, o meu ponto de vista, a partir de tudo que eu aprendi ao longo do tempo com as próprias entidades aqui no terreiro. O álcool, ele tem uma função magística na Umbanda. De novo, a gente precisa entender que cada religião tem um fundamento. A gente já falou aqui no canal sobre fumar. Se você não viu, eu vou colocar a indicação aqui em cima desse vídeo para você entender que cada religião ela tem um fundamento e que na Umbanda o fumo e a bebida ela tem propriedades magísticas que tem aí como objetivo chegar até o campo daquele que está sendo consultado e ter funções ali também de descarrego, né? De fato de você descarregar. Quando você faz uma oferenda também, que você coloca o álcool, essa oferenda ela vai estar sendo magnetizada a partir do campo ali que o álcool carrega. E aí vem a questão, as entidades podem ou não beber no terreiro. Naturalmente que cada terreiro eles têm uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela vai estar sempre acompanhada, naturalmente, da visão de mundo do próprio dirigente, né? Se um dirigente é uma pessoa mais liberal, que bebe muito e acha que não tem nenhum problema, as entidades vão beber mais livremente. Se o dirigente tem restrições, ele vai impor essas restrições. E se o dirigente é obediente ao guia-chefe, que é o meu caso, humildemente eu me rendi aos comandos de Tupinambá, a gente procura fazer aquilo que as entidades orientam. Então, quais são as orientações que a gente recebeu aqui no nosso templo Casa de Tupinambá? Veja bem, o álcool ele tem uma função magística. Então, portanto, muitas vezes, quando a gente está fazendo um trabalho, sobretudo quando esses trabalhos são mais densos, quando a gente está principalmente na energia de Exu e Pombagira, a entidade, ela utiliza o álcool como um elemento de transporte daquelas energias deletérias e também para a energização a partir do momento em que ela tem um alto poder de volatilidade. Falei certo? Acho que sim, né? Volatilidade não, de ser volátil, vocês entenderam, né? Então assim, a capacidade da bebida evaporar, o que acontece? Se você encher um copo de água aqui, um copo de cachaça aqui e deixar por 3 dias atrás da sua porta, você vai ver que daqui a 3 dias esse copo de cachaça ele já foi pela metade. Aí a pessoa fala assim, nossa, as entidades beberam. Não, 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 as entidades não beberam. Nenhuma entidade foi lá atrás da sua porta e tomou um golinho, não. Mas aquela cachaça ela evaporou, o álcool que estava contido na bebida evaporou. E o que acontece nesse processo de evaporação? Ela vai levando as energias densas. Então, o uso do álcool com moderação pelas entidades
tem uma função magística. A gente percebe, por exemplo, quando as entidades elas vão consagrar uma imagem, elas colocam álcool na boca e elas sopram esse álcool nas imagens que estão sendo consagradas. O que acontece nesse momento? Está indo a força do álcool, essa força dessa energia volátil junto com ela e também a frequência do próprio guia magnetizado no corpo do médium. Então existem muitas funções magísticas com o álcool dentro de um terreiro. Não apenas beber, né? Mas também consagrar as imagens e colocar também nas oferendas. Agora, é muito comum você ver nos terreiros de Umbanda pessoas que têm problemas com álcool na sua vida pessoal, beberem demais e dizerem que são as entidades que estão fazendo isso. Então a gente precisa ficar muito atento, como a gente sempre fala aqui, os princípios que a gente está sempre compartilhando aqui no canal, é a responsabilidade do nosso dom mediúnico. A mediunidade, ela não é brincadeira, a mediunidade, ela não é atividade do final de semana, digamos assim, da balada, para que você fique ali confraternizando com as entidades. Infelizmente, tem pessoas que têm problemas de alcoolismo e elas utilizam a máscara da mediunidade para dizer que são as entidades que precisam beber. Eu tenho 2 exemplos clássicos que eu convivi e que foram muito impactantes na minha vida. Quando eu estive aqui em São Paulo pela primeira vez, eu conheci um pai de santo, uma pessoa inclusive muito famosa, uma pessoa que já saiu do Brasil, que já teve vários trabalhos fora do Brasil, que tem dezenas ou centenas de filhos de fé. Ele é do Candomblé. E ele falou pra mim: Carol, eu fechei o meu terreiro. Eu falei: nossa, pai, mas o senhor é tão poderoso, o senhor tem tanta coisa bacana para compartilhar conosco. Por que o senhor fechou o seu terreiro? Ele disse: eu fechei o meu terreiro, eu fechei o meu ilê, a minha casa, por um motivo muito simples, Carol. Eu sou alcoólatra. E verdadeiramente eu tenho problema com álcool. Quantas vezes eu via lá no meu ilê as pessoas bebendo e dizendo que era entidade. Eu dava tapa na cara delas e dizia: deixa de ser descarado, que o alcoólatra aqui é você. Então essa história de você beber até cair, beber, ficar bêbado e dizer que foram as entidades, não foram. Esse foi o ensinamento de um babá muito famoso aqui de São Paulo, que naturalmente eu vou respeitar a privacidade dele, não vou dizer o nome dele, mas se você conhece muitos babás aqui em São Paulo, certamente você deve conhecer a história desse babalaô, que é bem famosa aqui de São Paulo, e ele morou fora do país e atendeu centenas e milhares de pessoas com o candomblé. E ele me falou isso. No momento que ele falou isso, eu fiquei chocada. Eu falei: nossa, eu nunca imaginei que isso fosse capaz de acontecer, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há bastante tempo atrás, há quase 10 anos. Um outro exemplo que eu conheci foi um pai de santo na Bahia, que ele, toda a gira dele, no final tinha que vir um exu dele para beber uísque. Só que o que acontece? Ele fazia a gira levava 2, 3 horas, e depois ele ficava 4, 5 horas incorporado com o Exu, batendo papo e tomando 1 litro de uísque. Então aí eu pergunto pra você, o Exu tem necessidade e tem tempo de ficar 4, 5 horas batendo papo, jogando conversa fora para beber 1 litro de uísque? Naturalmente que não. Naturalmente que isso é uma necessidade do médium. E aí vem um outro assunto polêmico que é muito importante, que é sobre a entidade da bebida para os visitantes. Às vezes isso acontece. E eu não estou aqui para criticar nenhuma entidade. Você tem o seu terreiro, você é médium, você tem a sua experiência mediúnica, e a sua experiência mediúnica vale e tem o seu valor. Eu vou compartilhar com você o que eu acredito que seja verdade a partir da nossa vivência aqui, tá certo? Existe um problema muito sério nesse ato das entidades darem bebida para os visitantes. O álcool, ele é de fato um problema de saúde pública. As pessoas que são dependentes químicos, elas só precisam de um gole para elas caírem. Então, seu Tupinambá ensinou para nós, inclusive no livro dele, que é Conduta Umbandista, né? Quem não conhece ainda, eu não estou com ele aqui agora, mas quem não conhece ainda, é um livro que seu Tupinambá ditou para nós, para a gente ter uma diretriz aqui no nosso terreiro de como agir. E nesse livro, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, se você quiser conhecer um pouco mais, nesse livro ele fala sobre essa questão do álcool, que muitas vezes o consulente, ele chega no terreiro exatamente para pedir socorro para os problemas deles. E muitas vezes o problema é o álcool. Só que a pessoa ela não chega dizendo. Nem toda pessoa que tem problema de alcoolismo, ela vai chegar no terreiro bêbada. Ela pode chegar no terreiro completamente sã e
dizer, olha, eu tenho um problema com vícios, ou eu tenho um problema que eu preciso de ajuda, e às vezes a pessoa não externaliza exatamente aquele problema. O álcool é uma dependência química, portanto, uma dependência orgânica. Aqueles que são alcoólatras não é descaração, é de fato porque a pessoa tem uma imunodeficiência, né, que é de fato essa dificuldade do corpo processar aquela substância e a pessoa entra num estágio ali de dependência profunda. Então a gente precisa ter responsabilidade dobrada quando o assunto é álcool nos terreiros. As entidades, elas sabem o que elas fazem. Claro que se de fato você tem uma entidade, de fato você está incorporado com a entidade. Se essa entidade é a entidade da mais alta frequência, ela não vai dar álcool para aquelas pessoas que têm problema de alcoolismo, porque a entidade sabe quem está ali de frente dela. Mas nós não sabemos. Então, se você está na dúvida, se não foi a entidade que fez, é o que a gente sempre, eu ouço sempre minha mãe falar, minha mãe espiritual babadice, sua bênção, minha mãe, ela sempre diz assim, não passe na frente das entidades. Às vezes, a gente no afã de querer dar uma consulta, a gente fala coisas que vem na intuição, mas não permite que o próprio espírito, que a própria entidade fale. E isso é muito perigoso, porque você pode eventualmente estar ali dando álcool para alguém que tem uma dependência química. O álcool é uma coisa muito séria, ele é tratado na nossa sociedade como uma coisa comum, como uma coisa banal, mas ele não é. Famílias inteiras são devastadas por causa do álcool. Então a gente precisa entender que dentro da Umbanda ela tem uma função magística que é natural se a sua entidade quiser beber em pequenas doses para fazer ali um trabalho, mas que nada justifica uma entidade chegar e beber 1 litro de uísque, beber 2, 3 litros de vinho e ficar a madrugada inteira bebendo e dançando e dizendo que isso é para o ritual, porque naturalmente que isso aí é um excesso, que é um problema do próprio médium. E aí, você acha que o que eu falei faz sentido para você? Reflete comigo, coloca aqui nos comentários a sua opinião, se você já viu gente por aí bebendo demais, se no seu terreiro bebe, se não bebe, como é que você conduz isso com as suas entidades. Como eu sempre digo, a sua opinião é muito importante, a Tribo de Luz é essa junção desse saber coletivo, então compartilha comigo o que você acha, tá certo? Eu quero deixar também um aviso muito importante, que é o AA, que são os grupos dos Alcoólicos Anônimos. Se você tem problema com álcool e está assistindo esse vídeo, procura o AA, que é um serviço gratuito que tem no mundo inteiro de apoio àquelas pessoas que têm problema com álcool. Existe também o NA, que são para os narcóticos anônimos, se você tem problema com outras drogas além do álcool. O que importa é a gente ter consciência do nosso papel social e, sobretudo, espiritual, quando a gente tem responsabilidade com a nossa mediunidade e sabe, de fato, o que a gente está fazendo de forma consciente. E que as nossas entidades, que a gente possa confiar nas nossas entidades para que elas, de fato, usem o elemento que for necessário para que essas energias deletérias possam ser conduzidas com muita sabedoria e, de fato, com princípios espirituais. Tá certo? Um forte abraço. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seus amigos para que mais pessoas sejam ajudadas com esse conteúdo. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!